Você leu esse título e eu não tô mentindo. Esse aqui é o melhor romance que eu já li. É o meu livro favorito desse gênero e eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo até o final e ler esse livro, você vai concordar comigo. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou começando mais um vídeo nesse canal, voltando à frequência que eu tinha antes. Então, se você está chegando por aqui agora, ou se você já me conhece, seja muito bem-vindo a esse canal, tá? Me chamo Maria Eduarda e eu venho falar nesse canal sobre livros bons, livros que vão te ajudar na sua vida pessoal, livros que vão te ajudar na sua espiritualidade também, se você é católico. Então, basicamente é isso e eu espero muito que você goste desse vídeo. Bora lá? Começando com um livro que eu vi muitas indicações, inspiração de lê-lo depois que eu vi o filme e ao mesmo tempo eu vi várias pessoas falando, então eu quis ler mesmo e ver o que é Orgulho e Preconceito, por que é tão amado. Muita gente espera para ler o livro, né, antes, depois de assistir o filme. Eu vou falar isso também nesse vídeo, vou falar se compensa ou não. Então hoje é o dia, gente, resenha fantástica de Orgulho e Preconceito nesse canal. Vou falar da história geral, né, num todo, mas não vou dar grandes spoilers. Então, pode ficar tranquilo, fica seguro que esse vídeo é legal, tá? E as estruturas principais são visual, primeiro eu mostro pra vocês o livro, depois a gente vem falando um pouco da escrita, então a gente cuida mais dessa parte da edição em si, e a gente vem falando de história e analisando a história, analisando o conteúdo mesmo. Eu gosto muito de livros, então se caso você quiser que eu leia algum livro em especial para eu poder estar fazendo uma resenha para vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu faço o filtro das leituras que leio, não é qualquer tipo de livro, mas para resenhas críticas, dependendo do livro, eu posso ler também. Então, assim, coloca embaixo, a gente analisa e vê se eu leio, se eu trago, enfim, o que eu faço, tá? Mas se você quer que eu faça alguma resenha, deixa aí embaixo para eu fazer para vocês. Beleza? Com edição, essa edição maravilhosa que eu tenho aqui é a edição da Martin Claret. Sim, foi um presente de Natal, do Natal de 2021. Foi um presente de Natal de 2021 do Lucas. Eu terminei, foi no final, acho que do ano passado, meados do ano passado. Eu não me lembro mais quando eu terminei Orgulho e Preconceito. Só sei que essa edição é fantástica, gente. Ela é uma das edições mais lindas da minha estante. Inclusive, eu posso atualizar aquele vídeo de edições mais lindas da estante, que agora eu tenho livros aqui maravilhosos. Mas voltando, né? Orgulho e Preconceito. Ele tem aqui, olha, todos os detalhes desse livro são incríveis. Olha só, Orgulho e Preconceito aqui. Aí Orgulho e Preconceito de novo, na capa, em tudo tem Orgulho e Preconceito. E mais um Orgulho e Preconceito. E mais um, tô brincando, não. Aqui já é texto mesmo. É muito confortável de ler, tá? Essa daqui, no caso da diagramação total do livro, eu acho que é muito fácil, tá? Não tem prefácio, já vai história direto. Nem pós-fácil, é realmente só a leitura ali. Eu acho que é interessante ter prefácio e pós-fácil, porque muitas vezes você enxerga de forma diferente uma história após ler o prefácio, após ler o pós-fácil. Só que nesse caso eles não colocaram e tá tudo bem, porque a história é muito completa em si, permite que você interprete da forma como você consegue ali, da melhor maneira também. Então eu acho que não pecou, não é um erro, mas eu acho que seria legal se tivesse também. Então, tipo, tanto faz, mas fez falta, digamos assim. O cheiro de livro, gente. Eu amo esse cheiro de livro. Meu Deus do céu. A parte de trás, olha só. Lindíssimo. Tem fitinha. Parece dessas caixinhas de assinatura, sabe? É lindo. É um livro muito bem feito. As edições da Martin Claret eu já ouvi falar que são desse nível pra cima. Então, assim, é bem interessante. Tá? Pra um grande clássico, acho que merece. Fora que a tradução é muito boa, tá? Eu recomendo demais essa edição em especial, justamente pela qualidade envolvida aqui também, que é muito bom para quem gosta mesmo de livro ver isso nitidamente nesse livro daqui. Ele é fácil de compreender, então eu acho que isso é um ponto muito interessante da escrita, né? Falando agora melhor da escrita da autora. Jane Austen, ela usa muito daquilo que é propriedade linguística do seu tempo. Ela realmente é uma autora que está aí no século XIX, ambientando toda a sua história no século XIX. Só que embora Jane Austen tenha escrito esse romance, ela não é uma romancista da época, como por exemplo, a gente pode comparar o romantismo e aquela coisa exagerada e a figura da mulher super mega exaltada. Não, os pontos onde ela vem trazendo o romance é diferente.
Lembrando que romance são narrativas longas, né? Então, uma narrativa que é mais longa, que ela tem capítulos e ela é sequenciada por fatos e depois ela tem início, meio, fim, isso normalmente é um romance, né? E aí ele pode se dividir em outros gêneros, ele pode ser mais dramático, pode ser, enfim, no geral isso seria o romance e ele tem suas subdivisões. Nesse aqui, que é um romance que foca também na história de amor, eu vejo na escrita de Jane Austen aspectos muito interessantes. Quando a gente, dependendo do livro que a gente lê, a gente percebe que os personagens são muito ocos. Os personagens não são bem escritos, ou seja, um personagem bem escrito, eu defino um personagem bem escrito, é aquele personagem que você olha para o que a autora está narrando e você consegue mentalizar aquela pessoa e ao mesmo tempo imaginar as atitudes dessa pessoa em fatos que não estão descritos no livro, porque o personagem foi tão bem escrito que você consegue quase que imaginá-lo ele como uma pessoa real, comparar atitudes do personagem que poderiam acontecer num acontecimento da vida real e ao mesmo tempo na história você enxerga verdadeiramente isso. Torna uma história qualquer em uma história sensacional, uma história que é muito bem construída, tá? Não só esse aspecto, mas isso dá algo a mais. Eu gosto muito de personagens bem construídos. Isso é muito legal a gente perceber no livro. Jane Austen sabe fazer isso com muita maestria. E não apenas ela faz com que a gente enxergue melhor os personagens, mas o aspecto que eu acho interessantíssimo é a forma como ela consegue exprimir o interior de cada personagem. Isso é o mais interessante. Então, suas virtudes, seus vícios, seus defeitos, seus pensamentos, ela consegue expor isso nas páginas de uma forma muito legal, muito mesmo, muito interessante. Você lê e você imagina e dá a impressão que você está vendo o que o personagem está sentindo no momento, o que ele está pensando no momento, e os dramas aqui envolvidos são muito interessantes também. É uma história muito bem construída quando a gente fala de atuação do autor, entendeu? Fora o enredo, que também é muito interessante. Jane Austen vem contar um pouco a história de Elizabeth, né? Elizabeth Bennet e o seu... E também, né? Eu não vou falar... Como que eu posso falar de uma história de romance sem contar o que acontece no final? É difícil, gente, mas eu tô tentando fazer uma resenha que dê pra você ler o livro e não te prejudicar em algum aspecto, enfim. Vem contar a história de Elizabeth Bennet, tá? Uma parte da vida de Elizabeth Bennet. No início, ela vem contando, né, sobre a vida familiar de Elizabeth. Isso é muito legal, porque você enxerga cada personagem ali de uma forma muito boa. A forma como ela narra te faz enxergar uma família ali e ver cada aspecto da família que é muito interessante de se ver. E é muito interessante a forma como ela expõe isso, né? Então, a Elizabeth, né, ela é filha de uma família que não é miserável e também não é a mais abastada da sociedade. Para aquela época, né, se nós formos comparar com hoje, talvez eles sejam até ricos, mas para a época seria algo mais mediano aí mesmo, entendeu? Então, uma família de classe média, eles moram como se fosse numa fazenda, que tem nomes, né? Eu acho isso sensacional nas histórias de inglesas, que as propriedades têm um nome. A minha chamaria o quê? Não sei, enfim. É muito legal isso. E ela, no seu lar, Elizabeth, ela se sobressai por um aspecto muito interessante. Elizabeth parece ser a única das filhas que usa mais a mente de uma forma virtuosa, ou seja, mais equilibrada. Nós temos personagens, né? Nós temos as irmãs de Elizabeth e algumas delas são mais, não posso dizer sem cérebro, mas são mais sem senso, enquanto uma delas é extremamente inteligente, mas ela leva isso com muito rigor. Então, nas suas atitudes, ela não é tão equilibrada, enquanto Elizabeth, embora ela tenha o seu temperamento a ser trabalhado também, e é esse o ponto-chave da história, é como os temperamentos têm que ser trabalhados de forma que você enxergue no outro, não aquilo que você quer enxergar por conta de uma impressão sua, mas aquilo que a pessoa é, né? Esse é o ponto principal da história, mas ela não só essa personagem especial, a irmã da Elizabeth, ela não tem isso, entende? Enquanto a Elizabeth, embora precise ser trabalhada, ela é mais equilibrada. E quais são as características de Elizabeth que a gente percebe que ela é uma pessoa assim? Nós percebemos em Elizabeth esse aspecto profundo, né, no seu modo de viver. Então, ela é uma pessoa que ela pensa mais e ela procura mais a verdade nas coisas. Então, ela lê livros,
ela procura ter uma vida mais equilibrada, então a gente depara com a realidade familiar dela e a mãe dela, que era doida que todas as filhas casassem, e ela vivia de forma a querer festas, bailes, dinheiro, porque ela queria que as filhas dela tivessem uma boa condição financeira e não sofressem. E ao mesmo tempo ela só via que a solução para isso seria um casamento feliz. Então tudo girava na vida da mãe dela, da senhora Bennet, isso, o casamento das filhas. Enquanto as duas irmãs mais novas eram muito imaturas, informação precária, enfim, elas eram atormentadas, enfim, melhor dizendo. E tem dois pontos interessantes também na história. Embora Elizabeth seja a que a gente percebe que, embora tenha o temperamento mais aflorado, ela ainda assim não é, não está muito para trás, digamos assim, da sua irmã mais velha, se eu não me engano. Agora eu não vou saber a ordem das irmãs. Enfim, gente, voltando aqui. Uma das irmãs de Elizabeth, que eu acho que ela se chama Mary. Não é a Mary, não. É outro nome. Jane, é Jane mesmo. A Jane, uma das irmãs de Elizabeth, a gente percebe que o temperamento dela é mais melancólico, mas ao mesmo tempo ela é bastante equilibrada. Então as duas se dão melhor. Elas se combinam mais, são as irmãs que são mais amigas, justamente porque elas têm o mesmo ideal, seguem um caminho mais próximo, né? Embora eu ainda acho que Elizabeth se sobressai. Então, ao longo da história, nós vamos percebendo como seria uma vida naquela sociedade. Isso eu acho sensacional. Por isso que eu gosto muito de livros de época, porque eu gosto de ver como que seria a vida em uma realidade diferente, realidade passada, por exemplo. E Elizabeth, ela conhece, né, em uma altura no campeonato, só pra não dar spoiler, a gente sabe que acontece muita coisa, a gente sabe que teve baile, a gente sabe que teve, enfim, acontecimentos, mas eu não vou focar muito nisso. Eu vou focar por alto e vocês depois leem o livro, tá? Ela conhece, em uma altura do campeonato, o Sr. Darcy. Darcy é um homem que, a princípio, parece carrancudo, pesaroso, orgulhoso, e ele realmente tem atitudes assim. E eles têm um atrito entre temperamentos onde um desgosta muito do outro, né? Onde os dois se desgostam muito e, ao mesmo tempo, começa um certo amor quando o Sr. Darcy percebe a atitude de Elizabeth, que fariam dela uma esposa perfeita, uma esposa ideal, uma mulher excelente. Então, e aí começa a partir disso. Eu vejo, olhando a perspectiva, que Darcy, ele se apaixonou primeiro e ao mesmo tempo ele queria algo, né, e corria mais atrás dela, isso é bem perceptível. E ela tinha muito mais resistência à sua figura, porque ela acreditava que ele era uma coisa que depois, mais pra frente, a gente descobriu verdadeiramente o que ele era, mas ela acreditava que era uma coisa. Então, esse orgulho e preconceito está justamente ligado no fato de que Elizabeth, ela tinha um orgulho e um preconceito com a figura do Sr. Darcy, e ao mesmo tempo o Sr. Darcy também tinha essa mesma perspectiva, também tinha exatamente essa mesma visão da Elizabeth. Os dois, eu vejo na história que os dois cometeram o mesmo erro. E ao mesmo tempo é muito interessante porque Jane Austen, ela não traz só um relacionamento como ponto final e chave da história. Ela traz dois outros pontos e vários outros também, porque você analisa a personagem, você vê virtude e defeito. Isso é muito bom numa história, porque você se enxerga ali também. Identificando com o personagem, você vê até atitudes que você poderia mudar e agir diferente ou da mesma forma que ele vê as consequências daquilo. Isso muda, de certa forma, a sua vida. Mas eu acho interessante, principalmente ali, que ela coloca dois relacionamentos paralelos ao relacionamento principal. O primeiro relacionamento, um relacionamento que tem tudo para ser frutuoso, mas parece que nunca vai dar certo. E um outro relacionamento que dá certo de primeira, mas tem tudo para dar errado no final. Isso é extraordinário. Ela traz ali um relacionamento que começou por uma motivação errada, que muito provavelmente pode dar muito errado. Tá certo que na época, para um divórcio acontecer, era mais difícil. Embora a sociedade de Jane Austen, enfim, estivesse ligado à sociedade da igreja, né, estivesse ligado à igreja anglicana, e o processo seria muito mais simples. Mas para a sociedade, na época, era uma realidade muito difícil de acontecer. Então, pelo menos, esse casamento seria um casamento infeliz. E tem bastante chance disso acontecer se coisas não forem feitas e mudadas. Agora, o outro relacionamento que parece que pode dar errado, se der certo, daria super certo. Pois esse alinhamento de temperamentos, de atitudes e de vontades leva a algo mais concreto. Isso é muito legal de perceber na história, fora o ponto final que se toma o rumo principal, o detalhe principal daquela história, o relacionamento principal. Isso é muito bom.
É muito legal, é muito interessante. Eu acho que a leitura de Orgulho e Preconceito faz a gente pensar em diversos aspectos interiores que a gente vê na história. Nos ajuda a analisar melhor aquela história num todo. Isso eu acho muito legal. Depois que eu li Orgulho e Preconceito, eu me lembrei um pouco de Morro dos Ventos Vivantes, que eu achei que Morro dos Ventos Vivantes também nos faz ver muito isso. Acontece muita coisa em Morro dos Ventos Vivantes para um livro de 300 páginas, mas ele segue um fluxo muito interessante. É muito interessante. E eu gosto muito disso nas histórias. As histórias que são bem escritas, os clássicos, normalmente têm esse aspecto. Eles nos fazem pensar de forma melhor numa história. Eles nos fazem ver de forma melhor uma história. Eu gosto muito disso. E é por isso que eu indico aqui pra vocês esses livros, sabe? Porque são livros que você não vai ler e ter uma leitura infrutífera, mas são livros que podem significar muito algo pra você. Podem te fazer gostar de ler e só isso você já vai estar se saindo melhor e agindo melhor do que boa parte das pessoas hoje em dia. Porque você lê e você enxerga as coisas de forma diferente. Mas isso se você lê bons livros, é evidente. Então, nesse canal a minha proposta é justamente essa, trazer livros que sejam bons pra você, que sejam livros atrativos, que sejam livros interessantes e que sejam livros bons de verdade, livros que vão fazer diferença na sua vida. Isso depende muito do ponto de vista? Não necessariamente. A gente já teve um papo sobre isso, né? Sobre o que nem tudo é relativo. E eu acho que a maior parte das coisas não são relativas. Enfim. Eu espero muito que você tenha gostado dessa minha resenha, tá? A minha classificação indicativa para Orgulho e Preconceito são 5 estrelas, favoritadíssimo. Se você concorda comigo, se você leu esse livro, se você viu algum aspecto diferente, porque o que eu acho que torna também as histórias mais legais é enxergar ali de formas diferentes certos aspectos e ao mesmo tempo ter um ensinamento interessante nisso. Se você leu esse livro e tem algum ensinamento a dar, coloca nos comentários para incentivar mais pessoas a lerem. Jane Austen é uma autora muito sensacional e eu gostei muito de Orgulho e Preconceito. Se você gostou também desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você procura roupas decentes, roupas lindas, maravilhosas para você usar, e você é uma mulher que gosta de looks lindos, maravilhosos, enfim, siga a nossa loja no Instagram, acesse a loja Consolata e me ajude a realmente espalhar também aí esse vídeo para que mais pessoas leiam Orgulho e Preconceito, porque vale muito a pena. O romance que vale a pena é esse tipo de romance, que não foca só na paixão momentânea, sabe? Mas que foca muito mais além e que nos faz enxergar mais além, e nos faz enxergar a finalidade de todo relacionamento amoroso. Os melhores relacionamentos, eles acabam no casamento. Então, assim, eu acredito que quando um livro traz muito isso, ele tende a ser um livro bem bom. Então, esse é um livro que traz muito disso e eu recomendo que você leia, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece... Eu já falei isso, não já? Já falei do like. Eu me esqueci de um detalhe muito importante. Eu tinha falado que ia também trazer aqui pra vocês a minha opinião. Se vale a pena a gente ver o filme, ler o livro primeiro, ver o filme depois. O que vale a pena, Maria Eduarda? Faça os dois. Na ordem que você preferir. Eu acho que um não estraga o outro. O filme é sensacional. Tem partes no filme que são diferentes do livro, mas tem que ser mesmo, porque pra atrair pessoas a gente tem que fazer algumas modificações. Brincadeira. Mas é justamente porque não tem como fazer um filme que seja tão bom quanto o livro. Então, eles tentaram, resumiram um pouco ali algumas coisas e ficou muito bom também. Eu gosto muito. Tem até partes no filme que eu acho que eu gosto mais do que foram narradas no livro, pra vocês terem uma noção. Eu acho que é um filme que vale a pena. E o livro é sensacional também, então leia na ordem que você, faça na ordem que você preferir. Eu acho que os dois são muito bons e não me estragam experiência, não. E é isso, grande beijo, até o próximo vídeo.